Criança que não gosta de vegetais. Como que vocês acham que é mais fácil de conseguir introduzir os vegetais? As mamães, reeducação, reeducação. Então, olha só. O que eu vejo muitas vezes nas mensagens? Quando eu pergunto qual a maior dificuldade hoje, né, de melhorar a alimentação do seu filho, na alimentação do seu filho? O que as mães falam? Ai, ficar obrigando ele a comer o que não gosta. Mãe, mas por que você tá obrigando a comer o que não gosta? Olha só, o que eu quero trazer aqui para vocês? É muito mais fácil, e eu já vou trazer da forma que eu faço, que eu aplico na minha prática clínica, que vai ser muito mais, vai acelerar o processo e vai conseguir transformar a mesa, ao invés de gerar brigas, transformar num campo de batalha essas refeições, vai gerar uma conexão familiar. Eu acredito que hoje não, né? A alimentação ela tem também esse papel de conexão familiar, sentar à mesa, ainda mais na janta, as mães voltam do trabalho, vão se reunir com os filhos, gerar boas memórias, né? E não memórias ruins. Então, reeducar o paladar. O que eu gosto muito de fazer? Vegetais disfarçados de guloseimas. Eu vou explicar direitinho para vocês que muitas vezes vocês já começam obrigando a criança a comer o que não gosta. Mães, vocês acreditam? Isso é a última parte do processo que eu faço no acompanhamento nutricional. Jamais eu falo isso, por exemplo, em primeira consulta. Jamais. Porque é sempre sobre encorajar a criança. Porque se você causa mais medo, mais ansiedade, é ao contrário. Ao invés de você aproximar o seu filho dos bons hábitos, você está estimulando hábitos ruins. Porque ele vai ver aquela alimentação saudável como algo difícil, como algo chato. E você não vai conseguir inserir de forma automática na rotina do seu filho. Olha o quanto que a forma como vocês conduzem esse acompanhamento, ele vai ter um impacto direto no resultado. Olha só por quê. Como que eu faço essa reeducação? A criança, principalmente a criança que come muita tranqueira. Eu respeito muito a questão da preferência alimentar. Quando nós falamos de preferência alimentar, eu não quero dizer, olha que interessante, eu não falo só sobre sabor. O sabor é o que menos importa. Sabe o que mais importa? Textura desse alimento. Olha só, ontem eu atendi uma criança, essa criança que eu falei, que come 5 alimentos. 5, que eu falei, arroz, feijão, macarrão, carne moída e suco de laranja. Quais são os alimentos que ele está permitindo inserir e que ele prova e está gostando bastante? Os sucos. Por quê? Já é a textura que ele gosta. Por exemplo, outro alimento que ele está permitindo também experimentar, batata. Juntinho na carne moída, não batata frita. Batata frita ele não gosta, batata bem cozida na carne moída. Por quê? Porque ele amassa e quando ele coloca na boca, fica parecendo a textura do macarrão. Olha o quanto que é importante vocês darem mais importância para essa textura. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Quando vocês vão fazer a reeducação alimentar, muitas vezes eu vejo, vocês pegam um exame alterado naquele momento. A criança saiu da consulta médica desesperada, porque muitas vezes a criança até chora na consulta médica, sai assustada, muitas vezes sai achando que vai ter que deixar de comer tudo que gosta. A vida acabou, né? Pra criança, a vida acabou. E aí vocês vão fazer a refeição, então uma criança que come só isso, aí de repente vocês vão lá e vão colocar tudo de uma vez. Olha quantas texturas diferentes nós estamos colocando. Por quê? Esse é o último processo. Primeiro, qual é a minha estratégia? Reeducar esse paladar. Porque uma criança que gosta de alimentos mais industrializados, que tem muito açúcar, muito tempero, alimentos mais crocantes, mais sequinhos, normalmente, nuggets, batatinha frita de pacote, batatinha de salgadinho, são alimentos mais crocantes e muito temperados. Um alface nunca vai ter esse sabor. Então, o que eu preciso? Primeiro, reeducar o paladar, fazer trocas, aí eu entro um pouquinho em trocas inteligentes, reeduco esse paladar. Depois que, em paralelo, tem a análise dos exames também. Porque uma criança que tem uma compulsão alimentar, quer comer o tempo todo, uma criança que muitas vezes provavelmente é uma criança que está em desbiose, porque a saúde intestinal também interfere no paladar. Eu sempre falo muito sobre isso aqui para vocês, e nos acompanhamentos eu converso com a criança, mostro foto para a criança. Tô falando aqui, mas no acompanhamento eu falo mais ainda a linguagem da criança. Sabe por quê? Eu uso dessa estratégia. O que eu faço? Eu falei que a última coisa que eu faço é colocar o que a criança odeia. Lembra que eu falei? Tudo quando nós falamos de reeducação alimentar é sobre encorajamento. Como que no primeiro momento eu vou falar, você tem que comer isso. A criança vai ficar assim, meu Deus, se minha vida já estava ruim, agora ela piorou a minha vida. Não, é sobre encorajamento. Então, aquilo que a criança mais ama, eu transformo. Lembra que eu falei anteriormente?
que quando nós vestimos uma roupa nesse carboidrato, ele é absorvido de uma forma mais lenta. Então, o que eu faço? Eu uso de estratégias, eu transformo essas guloseimas em guloseimas do bem. Algumas receitinhas aqui, quando vocês verem minhas receitinhas, que eu misturo farelo de aveia com farinha de linhaça dourada, é porque eu não coloquei só o carboidrato, eu já coloquei uma gordura de boa qualidade. Quando eu coloco whey protein, nas minhas receitinhas sempre eu vou estar colocando a idade, né, para ser de uma forma segura. A partir dos 5 aninhos em que eu coloco whey protein, o que eu fiz? Coloquei proteína, fibras e uma gordura de boa qualidade. Então eu gosto de fazer essa transformação. E o brownie, que eu coloquei nos destaques. Esse brownie, que é essa cientista? Que é a cientista do livro, a deusa da glicose. Ela ficou tão famosa que hoje ela é conhecida como a deusa da glicose. O que ela fez? Ela colocou o gráfico de como foi essa absorção desse carboidrato 2 horas depois. Um brownie cheio de açúcar, gordura, enfim, carboidrato absorvido muito rápido. E um brownie que é low carb. Ele é absorvido mais lento. Low carb com menos carboidrato. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de usar só low carb. Eu gosto dessa estratégia. Eu gosto de usar low carb, mas eu também incluo fibras. Ontem eu coloquei na receitinha do sorvete uma fibra que eu amo usar. Criancinhas maiores de 5 anos, vocês podem colocar essa fibra na receitinha. E a mesma quantidade que eu coloquei, sem erro. Então eu coloco fibras, eu coloco proteína e uma gordura de boa qualidade. Que mais? Deixa eu ver se eu falei tudo. Outras receitinhas também que eu gosto muito, que vale a pena experimentar, muffin de abobrinha. Tem a receita aqui nesse feed também. As crianças amam esse muffin. Pode fazer que dá certo. O que eu faço? Quando eu preparo essas receitinhas, eu falo para a criança que tem um ingrediente secreto para ela tentar adivinhar. Então eu ensino ela a experimentar. Mordidinha de ratinho, ó, sempre sobre encorajamento. Mordidinha de ratinho, devagarzinho, experimentando. Dá nota, eu sempre peço para ela avaliar. Dá nota do cheirinho, nota do sabor. A criança gosta dessa responsabilidade, eles adoram. Então eles vão mais animados para experimentar. É muito importante criar a expectativa. Ontem, inclusive, que eu estava atendendo essa criança, eu falei com a mãe que teve um livro que eu li, não é um livro de nutrição, é um livro de comportamento de consumo, chama Previsivelmente Irracional. E nesse livro, inclusive, ele citou um dado em que mostra que a expectativa para a criança conseguir gostar de um alimento é muito importante. Então, ou seja, quando vocês colocam um pratinho, a parte visual importa. E eu vou usar a linguagem da criança que eu cuidei ontem, que ela falou assim... Como é que ela falou? Eu provo com o visual. Ou seja, o que ela quis dizer? Ela olha o prato. Se tem a carinha dele, ele já na cabecinha dele já fala, gostei. Se não tem a carinha dele, ele já fala, não, esse prato não tem nada a ver, minha mãe tá doida, não vou comer. Então é muito importante, porque quando a criança vai experimentar, dependendo dessa expectativa, imagina a criança pegando esse alimento, não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar. Gente, como que uma criança vai gostar disso? Não, agora quando ela vai animada, encorajada, as chances de aumentar a aceitação são muito maiores. Isso que eu quis trazer para vocês.